Norte. Diretor-presidente Paulo Linhares. Difusora, há mais de meio século, a fala do povo. O próximo passo é mudar de vida. Mossoró, Seridó e Alto Oeste. São 300 mil reais no sorteio especial de namorados do Natal Cap e muito mais. Confere só. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. 300 mil reais no quarto sorteio. 30 giros da sorte de 1.500 reais cada. E mais um giro extra de 5 mil reais. Garanta já o seu título por 20 reais. O próximo sorteio é domingo, dia 7, às 9, ao vivo nas TVs Ponta Negra, Tropical, Band, TCM e toda a rede Natal Cap. Quer ganhar? Compre já! Confira o regulamento e condições gerais no site natalcap.com.br. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Que o serviço de oncologia do Wilson Rosado é um dos melhores da região, muita gente sabe. O que talvez você não saiba é que o hospital também atende pelo SUS. Isso garante que mais pessoas tenham acesso a um serviço de excelência em oncologia, com profissionais qualificados e uma estrutura de alto nível. Hospital Wilson Rosado, Centro Mossoró, fone 3318-9000. Você já sentiu aquelas dores musculares irritantes que atrapalham o seu dia? Apresentamos Rematroz Gel Ultra Forte. Rematroz tem fórmula avançada que penetra profundamente, proporcionando alívio imediato. É a base de ervas e óleos essenciais do mais alto padrão de qualidade. Rematroz combate o reumatismo, artrose, sequelas da Covid e da chikungunya. Combate dores por pancadas, torção, lesão, artrite, fibromialgia, torcicolo e lombalgia. Diga adeus às dores musculares e articulares com Rematroz, produto altamente seguro, livre de parabenos e outras substâncias cancerígenas. Rematroz Gel Ultra Forte. Peça na farmácia e loja de produtos naturais. A nossa clínica evoluiu porque sua saúde não pode esperar. Agora dobramos nossa capacidade para oferecer diagnósticos ainda mais rápidos com 2 ressonâncias magnéticas de última geração. Além disso, inovamos com o tratamento em câmeras hiperbáricas, acelerando cicatrizações e recuperações complexas. Tecnologia, cuidado e atenção em um só lugar. E para sua comodidade, atendemos 14 planos de saúde. Verifique disponibilidade. Nossa clínica, cuidar de você é o que nos move. É preço baixo que você quer? No Supermercado Queiroz tem preço baixo todo dia. Leite em poninho 750 gramas, R$ 29,98. Filé de peito de frango, quilo 16,98. Mussarela La Paulina, quilo 38,98. Paleta bovina com osso, quilo 31,98. Olha só o preço de lava-roupas em pó Brilux, 400 gramas, R$ 4,38. No Supermercado Queiroz é preço baixo todo dia. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa com melhor atendimento, maior variedade, elétrico, hidráulico, lustres, luminárias, garantia de que mais ilumina a cidade. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão, telefone 3316-2800. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. ZYJ 598 10 kW, 1170 kHz. Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Começa agora o programa Política Sem Filtro. A análise, a leitura dos cenários, as projeções. Fique por dentro de tudo que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças.
Neto Queiroz. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. São 18h07 em Mossoró, sexta-feira, 5 de junho. Estamos começando o Política Sem Filtro aqui pela Rádio Difusora de Mossoró, FM Costa Branca de Areia Branca. Você que está acompanhando o programa sintonizado nessas duas emissoras, muito obrigado pela sua audiência. Você que está no carro, você que está na internet, no YouTube, acompanhando o Política Sem Filtro. Hoje é sexta-feira. E, conforme anunciado, nós vamos daqui a pouquinho bater um papo no programa com o deputado estadual Francisco do PT. Ele está aqui no estúdio conosco, que a gente vai tentar extrair aqui de Francisco algumas novidades, algumas informações, mas também aproveitar a presença dele e ver os pontos de vista, a análise que ele faz do processo eleitoral e da pré-campanha que ele está fazendo também. Ele é pré-candidato à reeleição. Pois bem, Jessé Rebouças, hoje a coisa aqui na cidade está complicada, rapaz. Amanhã é dia do pingo da meio-dia e já hoje trânsito muito confuso no centro. 2 vezes eu tive que vir pelo centro da cidade, mas pense no arrependimento. As coisas estão bagunçadas, é difícil de andar, tudo interditado para todo lado, mas faz parte, né? É só ter calma que tudo dá certo. Vamos aos cumprimentos iniciais. Jessé Rebouças, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, Janaildo, na técnica. Boa noite, o deputado, nosso convidado Francisco Assis de Medeiros, mais conhecido como Francisco do PT. Pois é. Aqui todo mundo. Se ele concorrer com Francisco Assis de Medeiros, ele não vai se eleger, não. Mas também aqui os convidados, aqui, o pessoal que vem na assessoria do deputado. E olha, Neto, eu vou fazer aqui uma introdução, Francisco, uma brincadeira, porque estão deixando a gente sonhar com a Copa do Mundo, viu? A tal da França, que é a franca favorita, andou perdendo, Neto, com a tal de uma Costa do Marfim. E aí, não brinca com a Costa do Marfim, não. A Costa do Marfim tem uma seleção ali dentro, tem um jogador e aí, só Neto, de primeiro time. Estão deixando a gente sonhar. Eu que me apego logo, viu, Neto, a esperança no negócio desse. Quando eu vejo aquele cai-cai do jogador, aquele negócio todo, eu fico logo agoniado. Mas depois daquela derrota da França, a gente começa a sonhar os 6-2 do Brasil, né? Aí quando as coisas... Rapaz, e eu fui lá os melhores momentos do jogo para ver se de fato a Costa do Marfim tinha peitado assim de frente, ou se tinha sido aquele dia que o mundo cai na cabeça da gente, né? Foi daqueles dias, porque a França perdeu em 252 gols e a Costa do Marfim chutou 2 em campo, botou lá no... Foi daqueles dias, então não foi fora da curva, Jessé Rebouças. Não se anime muito não, porque foi fora da curva, viu? As coisas vão voltar para os eixos. Eu sou um realista esperançoso, Neto. Torcedor do Flamengo faz parte desse processo. Vamos aqui ao Francisco, deputado. Boa noite do Francisco. Abrir os microfones para suas saudações iniciais aos ouvintes. Boa noite. Boa noite, Neto Queiroz, boa noite, Jessé Rebouças, boa noite, Janaildo. Eu só quero chamar de Janildo porque eu tenho um primo, padre, mas é Janilson ele. Janaildo aqui na técnica, boa noite às pessoas que nos escutam, né, pela Rádio Difusora, pela Costa Branca, também a quem nos assiste, né, pelas mídias sociais. Abraçar o povo de Mossoró, dizer que estamos aqui cumprindo essa agenda. Todo ano eu venho a Mossoró, acho que umas 4 ou 5 vezes, e Inalda Lira, que está aqui. Inalda, boa noite, Reginaldo, minha esposa Luziene. Inalda sempre acha que eu vim pouco, né, a Mossoró, e na verdade eu sou muito grato, né, a Mossoró, essa cidade, esse município tão importante para o nosso estado, e que na última eleição me concedeu aqui uma votação superior a 1.500 votos, o que é muito significativo, e eu sou muito grato e procuro retribuir, buscando trabalhar pelo povo de Mossoró e da região. E já que vocês falaram em Copa do Mundo, em seleção, bom, eu não sou flamenguista, né? Eu sou mais sofredor. Você tem uma cara de botafoguense. Rapaz, sou vascaíno, viu? Todo ano brigando para não cair, rapaz. Mas pior ainda. É verdade. Sofre mais. Sofro muito. Mas eu espero que a gente consiga fazer uma boa Copa do Mundo. Eu acho que a seleção brasileira tem uma equipe, né, um plantel, essa palavra é antiga, viu? Um plantel muito bom, e eu espero que a gente faça uma boa disputa.
Também estou torcendo. Deputado, eu começar com as perguntas fáceis, as difíceis até ver depois. Certo. Não preço muito não, é a estrutura. Não, vamos começar com a parte fácil. Você é candidato à reeleição, assim, qual é o sentimento que você tem nesse momento da sua trajetória política, disputando mais um mandato, do histórico desse passado, desse mandato também que está exercendo, que o faz pleitear um novo mandato? Neto, se vocês me permitem, muito rapidamente, eu queria apenas dizer, na verdade, mas muito resumido mesmo, um pouco da minha trajetória. Eu sou oriundo do Seridó, natural da cidade de Parelhas, município de Parelhas, uma família muito humilde. Minha família não tem tradição política, eu sou o primeiro da família que comecei a militar num partido político e que tive e tenho, graças a Deus, mandatos. Isso vem da minha militância da época do movimento estudantil e, na verdade, eu costumo me definir como um professor, na realidade, um professor que exerce mandatos. Eu sou professor de geografia da rede pública estadual de ensino, da rede municipal de Natal, também tive uma experiência na rede privada de ensino, fui vereador 2 vezes no município de Parelhas, fui prefeito 2 vezes e agora estou no 2º mandato de deputado estadual, exercendo a liderança do governo da professora Fátima Bezerra há praticamente 6 anos, estou no 6º ano consecutivo, né? E o que me faz colocar meu nome novamente à disposição para pleitear mais um mandato, a reeleição para deputado estadual, é exatamente o trabalho que tenho desenvolvido aqui no Rio Grande do Norte. Primeiro, procuro sempre, Gessé, estar muito próximo da nossa população. Eu acho que se eu não visitei, seguramente não visitei ainda os 167 municípios presencialmente, mas se faltarem 5, 10, faltam muito. É um mandato presente em todas as regiões desse estado. É um mandato muito focado prioritariamente na questão da educação, porque não poderia ser diferente. Um professor e alguém que mudou de vida para melhor pela educação não poderia deixar de ter essa pauta como uma das suas prioridades. Além disso, nós temos uma militância e uma atuação muito firme na questão hídrica. Eu venho de uma região que sofre muito com as secas, né, com as estiagens, e estou presidindo pela 2ª vez a Frente Parlamentar das Águas aqui no Rio Grande do Norte, acompanhando esse conjunto de obras hídricas. Temos também a pauta da agricultura familiar muito presente, uma relação muito intensa com o movimento sindical rural, a FETARNE, a FETRAF. Temos projetos, temos investimentos a partir de emendas parlamentares. Enfim, Neto, Gessé e ouvintes, nós procuramos fazer um mandato muito eclético. Nós temos as nossas prioridades, mas todas as pautas que nos chegam e que estão dentro do nosso campo, daquilo que a gente acredita, nós abraçamos, e é por causa disso, né? Veja bem, no primeiro mandato eu tive 23.400 votos aproximadamente, na minha reeleição tive 50.499 votos, mais do que dobrei a votação, e como eu disse, um mandato muito capilarizado por todas as regiões do estado, e por tudo isso, com um sentimento de muita humildade, porque eu não exerço mandatos por vaidade, mas sim por entender que é uma missão para tentar contribuir com a melhoria da vida das pessoas. Por isso, nosso nome está à disposição, mais uma vez, para disputar a reeleição. O senhor é líder do governo, mas o senhor, antes de ser deputado estadual, o senhor foi vereador e o senhor foi prefeito. Ou seja, o senhor esteve dos 2 lados do balcão. E as prefeituras, deputado, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e aí não é uma questão de governo, é uma questão de estado. Normalmente não tem uma boa interlocução com o governo do estado, há um distanciamento em relação ao governo do estado, né? O governo do estado, a Natal, fica muito distante da realidade dos municípios, especialmente os mais humildes do nosso estado. E o que é que o senhor avalia essa relação entre o governo do estado e hoje os municípios do estado do Rio Grande do Norte? Gessé, veja, eu me classifico também, eu me autodescrevo também como um municipalista. E digo isso não apenas porque é uma palavra bonita para agradar prefeito, vereador. Aliás, eu só tenho o apoio de 2 prefeitos.
o prefeito de Currais Novos e o prefeito de Janduís. De alguns vice-prefeitos e vice-prefeitas, tenho, acredito que em torno de 25 a 30 vereadores que me apoiam pelo estado afora, e muito apoio de movimentos sociais, de movimentos populares, de movimento sindical, um apoio muito forte também na minha categoria dos professores e professoras, mas onde é que eu quero chegar? Como alguém que foi vereador 2 vezes e foi prefeito, eu posso atestar para você, Gessé, que essa relação com os municípios já foi mais difícil aqui no Rio Grande do Norte. Eu vou partir da minha experiência. Quando eu fui prefeito, até a época do governo Iberê, a gente tinha uma facilidade, né? Tinha uma relação. Eu, inclusive, fui primeiro secretário da FEMURNE. Eu fui dirigente da FEMURNE nesses mandatos e presidi uma associação municipal da região do Seridó, a ANSO, Associação dos Municípios do Seridó Oriental. E nós vivemos uma dificuldade terrível em alguns governos, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Na segurança pública, houve momentos quando eu fui prefeito, na época eu fui prefeito de 2009 até o final de 2016. Na segurança pública, Gessé, houve momentos... Pegou já Iberê... finalzinho de Iberê, aí peguei Rosalba, que eu tenho muito respeito, assim, pessoalmente, e peguei o início de Robson. Mas eu não estou aqui para avaliar a questão das pessoas, né? Eu estou aqui para avaliar a realidade fática política. Na época em que eu fui prefeito, por exemplo, na segurança pública, se os prefeitos não botassem combustível na viatura, trocassem o pneu da viatura, as viaturas paravam. Hoje essa realidade mudou, não é mais a mesma. Na minha época como prefeito, Gessé e Neto e ouvintes, tapa-buraco de estrada, quando muita gente conseguia, o DR dizia assim, se quiser, venha buscar o asfalto aqui que a gente dá, mas se vire para fazer o serviço. Isso mudou muito. Então, Gessé, em que pesa o fato que eu defendo que a gente sempre tem que melhorar essa relação de estar mais próximo, porque nós vivemos uma república, uma federação. Essa federação, ela muitas vezes, ela tem dificuldades. Mas eu avalio que hoje a relação das prefeituras com o governo do estado, ela é menos difícil. Eu não vou aqui dizer que ela é perfeita. A gente, como eu disse, tem sempre que avançar. Mas ela é menos difícil do que, por exemplo, na época que eu fui prefeito. De maneira que eu acredito que hoje você não tem um município do Rio Grande do Norte, só não dialoga com o governo da professora Fátima Bezerra, o município e o gestor que não quiser dialogar. Porque é um governo aberto e republicano, com ações e obras em todos os 167 municípios desse estado. Francisco, como líder do governo, evidentemente que as questões de governo acabam passando por você nessa relação com o legislativo e também na relação com os prefeitos, essas coisas todas, que você acaba sendo uma espécie de porta-voz. Esse momento do governo, você acha, com essa avaliação alta, negativa, com esse debate e as finanças do Estado, qual é a avaliação que você faz do governo nesse momento, nesse início de junho, governo Fátima Bezerra, finalzinho de governo, que avaliação você faz desse governo? Neto, eu quero responder a partir de dados, de números. E eu sei que muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, tem todo o direito de contestar. Mas vamos lá. Se você pegar a segurança pública, nós saímos de uma condição de um dos estados mais violentos desse país. Sou eu que estou dizendo os números. Eu me lembro que em 2018... 2017 foi o pior ano. 2017 foi o pior ano. Eu me lembro que eu tinha saído da prefeitura, no final do ano as pessoas tinham medo de sair para veranear ou para as festas. Em 2018 a polícia era aquartelada por falta de salários, campanhas feitas por instituições para garantir, sabe o quê? Cesta básica para policial. Nós viramos essa página, em que pesa o fato de que ninguém está aqui para negar que não existe violência. Governo nenhum conseguiu erradicar em nenhum lugar do mundo a violência 100%. Se você pegar os países mais seguros do mundo, ainda vão existir casos de violência. Mas voltando para o Rio Grande do Norte,
nós avançamos nessa área significativamente. Os dados oficiais estão aí para mostrar que hoje o Rio Grande do Norte é o 4º estado mais seguro do Brasil, é um dos mais seguros do Nordeste brasileiro, e Natal é a capital mais segura. Aí vocês podem dizer, mas ainda tem problema, tem facção criminosa, tem crime organizado. Tem, no Brasil inteiro tem. Estados ricos como São Paulo. Aliás, o crime organizado não nasceu no Rio Grande do Norte, né? Vieram importados de outros estados e tomaram conta, né, de se instalaram em vários países. Se você for para a questão fiscal, eu vi outro dia o vice-governador Walter, que é uma pessoa da minha relação pessoal, tenho uma amizade com o Walter, não estou aqui para falar da pessoa de Walter, mas dizer que eu não assumi porque a situação do Estado estava muito ruim, muito difícil. Primeiro, não devia ser novidade para ele a situação do Estado, porque ele é vice-governador e ele indicou secretários, pastas, para o governo da professora Fátima Bezerra. Depois, se a gente for comparar como estava a situação fiscal e financeira do Rio Grande do Norte em 2018 para hoje, nós vamos ver avanço. E eu traduzo em números. Quando o Fátima assumiu o governo, tinham 4 folhas de salário atrasado, era R$1 bilhão de atraso. Hoje não tem mais esse 1 bilhão de atraso. Melhorou ou não melhorou o Estado? Melhorou. Se não tem mais 1 bilhão, ela pagou, o governo pagou e não tem mais salário atrasado. O comprometimento da receita corrente líquida com o pessoal era de quase 64%. Hoje é 56%. Repare, diminuiu de 64, quase 64 para 56. Se diminuiu, melhorou ou não melhorou? Né? Portanto, eu estou aqui colocando esses dados fiscais, que são dados que comprovam que podemos até não viver a situação fiscal desejável, mas está menos ruim, está muito melhor do que era lá no final de 2018. Se você for para a educação, a professora Fátima fez concurso para a educação e está recuperando, são mais de 200 escolas, ou já recuperadas ou em recuperação no estado, 10 IERNs. O de Mossoró, por exemplo, só não está pronto porque houve, infelizmente, a gestão do município de Mossoró criou dificuldade para um terreno, para construir um IERN. Eu acho que isso é, inclusive, algo questionável. Nós podemos ter todas as diferenças no mundo, mas você pensar que um prefeito fez tudo o que podia para dificultar a construção de um Instituto Estadual de Educação, quem saiu perdendo com isso? A população, a juventude, né? Se você pegar a saúde, eu dou um exemplo concreto aqui de Mossoró, o Hospital da Mulher, quando o Fátima iniciou o governo, salvo engano, estava com menos de 20% da obra cheia de problema. Hoje ele está concluído e funcionando. O Tarcísio Maia está aí recebendo reforma. Eu estive lá recentemente visitando. Então, Neto, veja bem, esse Estado, em qualquer setor, e a gente tem dito isso na Assembleia, querem discutir o Rio Grande do Norte, nós estamos prontos para discutir, mas não vamos discutir com base em achismo. Vamos discutir com base em números. Ele está melhor do que o estado do Rio Grande do Norte no final de 2018. Aí alguém diz assim, mas você está falando de coisas que são obrigação. Aí eu digo, isso é obrigação para Fátima? Não era para quem governou antes dela também, não? Tá certo? Então, veja só, podemos avançar. E eu acredito que podemos, mas eu tenho uma concepção que nosso estado avançará se o povo do Rio Grande do Norte escolher para governar alguém que dê continuidade a esse projeto avançando. Alguém que conheça de fato a realidade do Rio Grande do Norte, alguém que conheça a situação financeira, fiscal. Porque eu vejo, alguns pré-candidatos a governador aí oferecer fórmulas mirabolantes. Agora veja bem, alguém pode dizer assim, mas eles nunca governaram o Rio Grande do Norte. Mas não governaram, mas estão rodeados de pessoas que governaram e levaram o Rio Grande do Norte a essa situação. Então não pode dizer, eu nunca governei o Rio Grande do Norte, não posso ser responsabilizado.
Pode, porque você está junto com gente que governou e atrasou 4 meses de salário e deixou as estradas destruídas. Então não venha me dizer, seus conselheiros são esses candidatos. Então como é que vai ser a vida desse Estado no futuro? Aí alguns dizem assim também, mas vocês só vivem olhando para o passado. Não devemos esquecer. No presente, olhar para o passado é permitir que ele não se repita para que a gente possa sonhar com um futuro melhor. E esse Estado pode ter um futuro melhor. Deputado, a nossa característica aqui é deixar sempre, fazer uma entrevista, nós temos as nossas opiniões aqui sobre... Eu, por exemplo, eu estou fazendo um esforço, eu estou analisando de 2010 para cá, as luas, todas as luas de 2010 para cá eu estou analisando todas. Então estou vendo como é que está a situação do estado do Rio Grande do Norte, e eu tenho minha opinião, vou fazer um conjunto de matérias sobre isso, inclusive. Mas eu queria perguntar ao senhor, o senhor disse aí, não foi... O senhor falou nessa decisão de Walter de maneira muito tranquila sobre essa decisão de Walter de não assumir o governo do estado. E o senhor disse aí, Lora, ele era vice-governador, ele sabia ou deveria saber da situação fiscal do estado. Então, se ele sabia ou deveria saber da situação do estado, a que o senhor atribui a decisão dele de não assumir o governo? Gessé, eu penso que Walter deve essa resposta real ao povo do Rio Grande do Norte. Penso que Walter deve essa resposta porque, veja só, se até bem pouco antes, de fato, dele tomar a decisão... Porque, veja só, deixa eu recapitular um pouco aqui. Primeiro, Walter diz que poderia assumir o governo e poderia ser candidato, sim, à reeleição. Ele não disse que seria, mas deixou subentendido que poderia, tanto que já começava a haver uma transição. Walter e o MDB começaram a indicar cargos importantes dentro do governo, já preparando para Walter assumir. Só o senhor me permite uma parte, claro. Rapidamente. Ele disse numa entrevista o seguinte, que até outubro, isso aqui é para a gente colher a resposta aqui do nosso amigo deputado Francisco do PT. Ele disse que até outubro estava disposto a assumir o governo do estado. Quando ele disse que chegou em meados desse mês, outubro de 2025, ele ouviu um deputado federal, um amigo dele, eu não sei quem foi que disse que o estado do Rio Grande do Norte está com um problema gigantesco devido a problema de consignado, era 380 milhões de reais. Ele disse depois, chamou a equipe do governo, perguntou os números, quantos seriam, perguntou, 200 milhões? O pessoal desconversou e não passou número nenhum para ele. Ele disse que a partir dessa reunião, isso são palavras deles, não é palavra dele, não é minha. Depois dessa reunião, ele disse que perdeu a confiança. O senhor acredita nisso ou acha que isso foi só uma cortina de fumaça? Bom, veja só, eu não quero aqui dizer que o vice-governador mentiu ou faltou com a verdade ou em partes. As informações que eu tenho é que houveram vários diálogos com ele, demonstrando que a situação não era aquela que estavam dizendo a ele. E foi dito várias vezes, eu lembro, Gessé e Neto, de ter participado de reuniões onde foi dito o seguinte: Walter, como é que nós vamos deixar uma bomba para você? Porque se você assumir e o Estado tiver ingovernável, tiver uma bomba, ela vai voltar para nós. Ela vai voltar para nós. Porque se Walter assumisse o governo e ele atrasasse salário, por exemplo, e o Estado tivesse ingovernável, quem é que ia pagar por isso? Era Cadu, que é o pré-candidato da governadora, era a governadora que seria candidata ao Senado. E outra questão, assim, que é difícil para a gente, mas essas respostas o tempo dirá, o tempo é o senhor da razão, o tempo é quem vai dizer quem estava certo e quem não estava. Por que até outubro Walter elogiava tanto o governo e de uma hora para outra, depois de quase 3 anos como vice-governador, alguém diz a ele que o Estado está ingovernável, ele aceita a opinião dessas pessoas e não aceita a do governo que ele estava participando, inclusive indicando aliados dele para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a CAERN e outros órgãos do Estado que estavam recebendo indicações do MDB, tá,
para exatamente preparar essa transição. Se o Estado tivesse tão ruim como foi dito a ele, segundo ele, será que a governadora não já teria atrasado salário de lá para cá? Que eu tive uma informação que não ouvi da boca dele, mas ouvi de interlocutores, que ele disse que tinha muito receio de atrasar salário. O medo grande era porque quem atrasa salário, vocês sabem, é que isso é uma desgraça na vida de um político, atrasar salário de servidor. É muito difícil você encontrar algum gestor que atrasou, ou gestora que atrasou salário e que não tenha caído em desgraça perante o eleitorado. Então isso até agora não aconteceu. Olha, eu não estou dizendo aqui, e nem Fátima, eu nunca ouvi da boca da governadora ela dizer o Estado está maravilhoso, equilibrado. Não, tem problemas. Mas ele tinha, o que a gente está dizendo é o seguinte, existiam problemas muito maiores, fiscais, financeiros e estruturais, quando Fátima teve coragem, aí é a palavra, coragem de deixar o Senado e se candidatar a governadora do Estado. Deputado, só registrando aqui no estúdio a presença do Dr. Paulo Afonso Linhares, o nosso comandante em chefe. Sempre o comandante do horário aqui do meio-dia, do Mais Política, está aqui conosco. Paulo, boa noite. Muito boa noite, Neto, boa noite, Gessé, Francisco, do PT, né? Eu acho que estão bom danado. É mais popular do que esse, não. Pegou o colo dele, né? O interessante é isso. Pois é, muito bem-vindo aí à nossa emissora, né? E eu estou aqui só acompanhando, né? Pode prosseguir aí, Neto. Pronto. Vou perguntar aqui, deputado Francisco. Botafogo. Não vou deixar aqui, meu amigo. Aqui a dupla de botafoguense aqui. Mas, Neto e Gessé, doutor Paulo, quem nos assiste, só para dizer uma coisa. Governar exige, requer de nós muita coisa. Desprendimento, mas uma coisa que requer muito de nós, e eu sei porque eu fui prefeito 2 vezes consecutivas, coragem. Rapaz, seria muito bom se qualquer um de nós, quando fosse governar, dissesse, olha, vai governar que tá tudo às mil maravilhas. Ser bom no bom é fácil demais. Para mim, o maior exercício de desprendimento e coragem é você governar na dificuldade e passar por ela. Me diga, quem é que não sabe governar com muito dinheiro, com dinheiro sobrando? Tem que ser muito incompetente. E tem uns que mesmo assim pega muito dinheiro e consegue dar fim ao dinheiro e não fazer nada, né? Ô Francisco, e uma coisa que a gente notou aqui, eu, Neto, Gessé, em todos os nossos problemas, as nossas bancadas aí de análise política, é que Walter assumiu muitas vezes, ele teve de ser governador do Rio Grande do Norte, tipo mês, Fátima foi uma vez para a Europa, não sei para onde, uma viagem longa, e ele assumiu várias vezes. Ele tinha um pedaço enorme do governo, né, de pessoas que ele indicou, que ele colocou e tudo. Aí, de repente, aparece com essa história, desse pantim, né, que não, o Estado está acabado. A governadora Fátima não atrasou um dia de salário, pegou quatro salários, 4 folhas, né? Então é isso, mas ele foi governo esse tempo inteiro, né? Ele foi governo durante 4 anos, né? Ele tem uma responsabilidade. Se o Estado estaria e não está, e eu vou usar um termo assim bem grosseiro, bem sertanejo, lá do nossos sertões, né? Se o Estado tivesse arrombado, sabe, ele não teria realmente como se safar também não, porque ele foi partícipe, ele foi governo. Doutor Paulo, só para dar um exemplo, que essa história de que o Estado estava ingovernável, arrombado, quebrado, seja como for, veja, houve um momento em que se discutiu a possibilidade de um mandato tampão. A própria Assembleia escolheria alguém para, caso Fátima tivesse renunciado ao mandato, governar o Estado nesse período aí. E tem uma coisa que eu me recordo muito bem. Um dia a gente conversando lá na Assembleia, o presidente Ezequiel disse assim, eu já fui procurado por 15 pessoas se colocando à disposição. Eu nunca vou esquecer dessa frase que ele disse para a gente. Eu já fui procurado por 15 pessoas dos mais diversos meios, inclusive empresarial, querendo
se colocar à disposição para disputar o mandato tampão. Querendo abacaxi. Aí vamos lá, se esse Estado tivesse quebrado, ingovernável, arrombado financeiro, como dizem, o ex-prefeito de Mossoró ia renunciar à prefeitura de Mossoró para ser candidato a governador. Porque até onde eu sei, a questão financeira de Mossoró me parece que é relativamente menos difícil do que a do Estado. Alguém ia deixar um negócio de, eu vou deixar aqui que é bom e vou para aqui que é mais difícil? Só uma pergunta senhor aqui relacionada à finança, que eu quero passar para a política. Eu tô querendo entrar em política, não vai ficar só falando do governo. Eu quero falar de vice, quero falar dessas coisas. Mas assim, nas últimas 3 luas, eu analisei 24, 25 e 26. 24 fechou, despesa e receita fechou, 25 fechou, despesa e receita, e 26 ficou um déficit primário de 1,55 bilhões de reais. Isso. A que o senhor atribui isso? Eu olhei que foi um salto muito grande na questão do folha de pessoal, mas o que é que o senhor está dando na conta de quê? Veja bem, eu não sou um expert dessa área, essa área contábil, mas veja bem, quando o orçamento chegou lá com essa previsão de déficit, primeiro, isso demonstra um governo com responsabilidade, porque podia ter maquiado. Sim, o governo criou uma coisa chamada arcabouço fiscal. O governo criou agora, esse ano, criou o arcabouço fiscal do governo, ou seja, tem um perfil de crescimento de despesa que vai atender o crescimento da receita, que é um modelo... Essa lei foi aprovada, ela estabelece, inclusive, critérios de crescimento controlado da despesa. Ou seja, a despesa não vai poder crescer. Por exemplo, reajuste de pessoal. Todas as vezes que a receita, o aumento com o pessoal comprometer 80% da receita corrente líquida, tem um gatilho lá para que isso não aconteça. Tá certo? Eu queria voltar, Gessé, à questão do déficit. Primeiro, todo mundo sabe que um problema estrutural da maioria dos estados, eu não vou dizer a totalidade, de alguns municípios que têm previdência própria, do próprio país, nós temos um problema de déficit previdenciário, que está sendo dialogado. E esse déficit previdenciário, eu quero lembrar aqui ao povo do Rio Grande do Norte que nos escuta, que ele foi agravado porque governos anteriores ao da professora Fátima utilizaram os recursos do fundo previdenciário. E qual era o pretexto? Vamos tirar para poder não atrasar salário. Usaram o fundo previdenciário e os salários continuaram atrasados. Outra coisa, quando o governo mandou para a Assembleia a LOA, não tinha ainda consignado a expectativa de receber esses quase 600 milhões da parcela do PF que o governo federal mandou agora. Então, o que era um déficit de 1,5 bilhão aproximadamente, já caiu para 800, 900 milhões aproximadamente. E a Secretaria de Planejamento do Estado, a secretária Virgínia me disse que tem um diálogo em curso para corrigir essa questão do fundo previdenciário que vai... não é que vai acabar com os problemas da Previdência, mas reduz muito essa questão do déficit que foi enviado na LOA, que nós votamos no final do ano passado para esse ano. Agora, eu repito aqui, é muito importante sobre isso que a equipe econômica do governo, ou o próprio Cadu, quando vier aqui, eu tenho certeza que ele tem esses dados e esses números na ponta da língua para explicar direitinho que, apesar disso que é muito utilizado, isso aí não é, digamos assim, o buraco ou o assombro que fizeram do ponto de vista fiscal e financeiro do Rio Grande do Norte. Deputado, vamos falar aqui das eleições? Bora. Vamos falar da nominata. Eu estou achando que o senhor estava agora sendo a Natália da chapa estadual, porque toda pesquisa é Francisco na frente, né? Toda pesquisa é Francisco na frente. Pois é. Não, qual é a leitura que está fazendo da nominata e a projeção dessa nominata? Neto, nós temos uma nominata muito forte para deputado federal, para deputado estadual. Nossa nominata para deputado e deputada estadual ainda continua em construção, temos dialogado com pessoas que ainda podem vir compor conosco, né, para fecharem essa nominata. Cada partido ou federação pode indicar até 25 nomes, em razão da legislação eleitoral, o total de vagas da Assembleia mais um.
No caso de deputado federal, a federação nós estamos com problema, porque nós já temos mais candidatos. Tem que tirar um lá. Lá tem que tirar, na de estadual cabe ainda colocar candidaturas. Nós acreditamos muito que a nossa nominata para deputado federal e deputada vai ser ampliada. Possivelmente nós elegeremos 3, temos trabalhado nessa expectativa e podemos até pensar numa 4ª vaga, não estou dizendo aqui que vai acontecer, mas também não é impossível, dada a nominata que nós temos hoje, e a nominata de deputado e deputada estadual também está muito competitiva. Nós temos hoje 7 deputados e deputadas com mandato que disputam a reeleição. Temos um deputado que está conosco, mas é pré-candidato a federal, que é doutor Bernardo, que está no PV, mas a esposa dele é pré-candidata a estadual junto conosco. Nós temos o vereador Daniel Valença, lá de Natal, que nós acreditamos que também vem muito forte. Enfim, nós temos nomes muito bons, além dos deputados com mandato, deputada Isolda, deputada Divaneide, eu, o Baldo, Eudiane, Ivanilson, né, que é daqui de Baraúna, né? Então, será que eu esqueci alguém? Eu não quero cometer injustiça, mas enfim. Não, estou 6. Pronto. Então, nesse contexto, nós acreditamos muito na possibilidade de um cenário que não seja muito bom dentro do que a gente espera, manter as 6 vagas. Mas há possibilidades reais da gente ampliar essa bancada estadual da federação para 7, e dependendo de como as coisas ocorram, não é devaneio sonhar com 8ª vaga, não é, né? Nós já elegemos 6 na eleição passada, né? Então, nós estamos nessa perspectiva, e aí, modesta parte, meu nome surge como um dos nomes fortes. Você sabe que pesquisa é o momento, é o retrato do momento, e pesquisa para deputado estadual... Mas é melhor ser citado do que não ser citado. Muito melhor. Eu fico feliz e fico grato ao povo do Rio Grande do Norte, porque eu acho que tem uns 2 anos que em toda pesquisa divulgada, eu no mínimo fico ali entre os 5, entre os 10, já a 2ª ou a 3ª vez que algum instituto de pesquisa me coloca na liderança, mas 2º colocado, 4º, 3º, mas nós temos nomes muito fortes, muito competitivos na nossa nominata. Essa é a conta. Pois não. Inclusive, isso está muito evidenciado hoje, Francisco. Eu queria complicar uma coisinha mais, né? Eu disse a ele que a parte final da entrevista era pesada, né? Começava leve e ia pegando pesado no final. Eu quero saber, né? Aliás, eu quero saber de Francisco. Francisco conversa muito com o Fátima, eu sei. Ele tem um espaço enorme. Ele deve. Eu queria saber, Francisco, como é que está a relação de vocês com o PEF? Sabe o que é o PEF? Faça a conta. É o partido de Ezequiel. Olha, é por isso que eu gosto de gente inteligente. Eu gosto de gente inteligente. É o PSDB, né? Não, é o PEF. Ele ficou ali raciocinando que era o PEF. Mas chegou lá. Acertou na mosca. É porque hoje existe toda uma questão. Eu acho que Ezequiel hoje. Você tem sido deputado com ele, sabe que ele é muito hábil, né? Ele é muito hábil, não tem muito essa história da ideologia, não é? Ele faz política. Ele faz política. E muito, obviamente, dentro dos seus próprios interesses, da sua visão de mundo, mas ele é muito hábil. E agora tem a possibilidade, talvez, de alguém do grupo dele ser vice, não é? De princípio, a gente colocou essa questão aqui, não é? A Milena, lá, que já é aliada do PT lá em Currais Novos, é a vice-prefeita. Mas, de repente, surge na mídia hoje a ideia de que o próprio Ezequiel quer ser candidato a senador. Não é? Candidato a senador e candidato único da federação, aí, desse esquema. Até que ponto isso é verdade? O que é que tem de verdade disso? Eu sei que você é hábil, você vai saber se sair dessa, mas é uma pergunta difícil, né? Bom, veja, doutor Paulo, eu queria primeiro dizer aqui que eu
tenho uma relação muito boa com Ezequiel. Eu acredito que Ezequiel é um... Aliás, eu procuro me relacionar bem com todos os meus colegas deputados e deputadas, independente de concepção política. Eu defendo que a divergência seja de ideias e a amizade seja preservada. Eu queria atestar algumas coisas. Primeiro, Ezequiel sempre foi muito correto conosco. Na Assembleia, com os deputados e deputadas, tudo que Ezequiel acordou, combinou, conversou, ele cumpriu. Com o governo, da mesma forma. Eu desconheço qualquer tipo de conversa que Ezequiel tenha tido com o governo e tenha falhado. Foi e tem sido, é um aliado importante do nosso governo, né? Apoiou a reeleição da governadora Fátima Bezerra. Eu acho que Ezequiel, eu disse a ele, o que eu disse aqui, eu disse a ele. Eu acho que Ezequiel perdeu uma grande chance de ser senador da República na eleição passada. As condições, na minha opinião, eram completamente favoráveis. Eu acho até que se Ezequiel tivesse sido candidato a senador na eleição passada na nossa chapa, eu tenho dúvida até se Rogério Marinho teria sido candidato naquele momento, mas isso passou. E o dado concreto é que até hoje, nas conversas que eu tenho tido com Ezequiel, ele nunca aventou essa possibilidade de ser candidato a senador. Ele sempre colocou para mim que é candidato à reeleição. Agora, Ezequiel, como um político hábil que sempre que eu pergunto a ele, eu faço essa provocação, e eu tenho todo o cuidado porque eu lembro que em tempos recentes, alguém falou alguma coisa que Ezequiel não concordou e ele disse assim, por Ezequiel, fala Ezequiel. E eu não estou aqui para falar por ele. Mas eu estou aqui, por exemplo, para dizer o que escuto dele quando nós conversamos. E é frequente, essa relação é muito boa. E eu pergunto, Ezequiel, você vai estar conosco, o PSDB vai estar conosco, vai indicar um vice ou uma vice para Cadu? E a resposta de Ezequiel tem sido, para mim, sempre a mesma. Francisco, em política tudo é possível. A mim ele não avançou mais do que isso. É óbvio que o doutor Paulo disse aqui que eu converso muito com a governadora, e de fato converso, mas eu queria até conversar mais do que converso. Mas tem conversas que eu entendo perfeitamente que elas se restringem mais a um pequeno grupo, a um grupo menor da política. Eu sei que recentemente houve uma conversa de Ezequiel com a governadora, com Raimundo, com Adriano Gadelha, isso a imprensa noticiou. Mas eu não tenho aqui detalhes dessa conversa, primeiro porque eu respeito muito essa questão das lideranças, né, do nível de encaminhamentos que é feito, mas o que eu posso dizer é que da nossa parte, da parte do PT, há todo um ambiente favorável para que Ezequiel e o PSDB continuem como nosso aliado. Inclusive, eu nunca vi dentro do PT nenhum veto à possibilidade de Ezequiel e o PSDB indicar um vice ou uma vice para o nosso pré-candidato Cadu. Agora, confesso que essa discussão, se Ezequiel deseja ou não ser candidato ao Senado, se aventou essa possibilidade com alguém, a mim, eu até vi isso na imprensa. Só dentro dessa questão aí, a questão de Júlia, se for, porque se ventila que a doutora Júlia poderia ser uma vice indicada para o PSDB, e Júlia é lá da sua terra, né? E aliás, nós somos no plano local adversários exatamente, políticos. Por isso. Mas eu quero dizer uma coisa a você, né, e ao povo do Rio, eu voto em Cadu incondicionalmente. Eu jamais criaria problema para Cadu ser eleito governador desse estado. E eu disse a Cadu, voto em você e quem quer que seja seu vice ou sua vice, por óbvio, terá meu apoio também. Eu não serei problema para que o palanque de Cadu seja reforçado numa aliança que possa ser vitoriosa, porque eu acredito que isto é o melhor para o povo do Rio Grande do Norte. Portanto, eu não tenho veto a nenhum nome que seja apresentado como vice de Cadu. O senhor falou aí que Ezequiel tem algumas frases, né, enigmáticas, né? Em política tudo é possível,
essa coisa assim, né? E também por Ezequiel, fala Ezequiel, né? É uma coisa que ele diz, eu já ouvi ele dando entrevista nesse sentido. Mas o senhor é um observador privilegiado da cena política. O senhor, independentemente de ouvir da boca de Ezequiel, o senhor vê as peças se movendo. O senhor, aí o senhor não está falando por Ezequiel, eu estou pedindo uma percepção do senhor. O senhor acha que diante de um cenário onde um potencial pré-candidato à presidência da Assembleia seria Tombra para Álvaro e um potencial pré-candidato à presidência da Assembleia seria um Kleber para Alisson, para Ezequiel sobraria o que nesse cenário? A não ser se aliar ao PT e buscar 1 ou 2 votos ali, e essa conjuntura ali, essa conjuntura de vice para Ezequiel, como é que o senhor vê esse movimento todo, pensando no macro e não só nessa questão individual da vice? Olha, primeiro eu quero reforçar aqui que eu considero Ezequiel um aliado importante, um parceiro político importante do governo e do nosso projeto político. Eu torço e trabalho para que essa aliança continue, seja reforçada. O PSDB tem um peso político aqui no Estado, nós não podemos desconsiderar um partido que, apesar de ter perdido uma parte daqueles que se elegeram e migraram para um outro partido, mas o PSDB hoje tem 2 deputados e uma deputada com mandato, deputado Ezequiel, deputado Taveira, deputada Cristiane Dantas, tem uma nominata forte. Ezequiel é o presidente da Assembleia, é um hábil articulador político, ele já demonstrou isso diversas vezes. Então eu acredito que para o projeto macro, para o projeto coletivo, a aliança da federação e dos partidos aliados do PT e de todos os partidos aliados com o PSDB, eu acredito ser muito importante. Eu acredito que ela soma. Eu acredito que ela amplia as possibilidades da gente chegar com Cadu no segundo turno e eleger Cadu Xavier, que é Cadu de Lula, Cadu de Fátima, o próximo governador do Rio Grande do Norte. Para mim, Ezequiel e o PSDB são sim importantíssimos nesse contexto. Essa decisão, evidentemente, compete a ele e ao partido dele, o PSDB. Eu não posso aqui ir muito mais além do que isso, senão seria uma interferência indevida na vida partidária de um outro partido que não é o meu. Deputado, deixa eu abrir aqui um parênteses para falar a informação. Eu, como ouvinte do nosso programa, acompanho muito o blog, e lá eu postei ontem de que o acordo estava fechado, só para trazer informação, porque o ouvinte acompanha o blog, olha, né, colocou a notícia, está se debatendo, então, do ponto de vista jornalístico, o que eu apuro é o seguinte, e não é apurado em cima de interpretação, mas de muita conversa com os dois lados, tanto com muitas pessoas próximas a Ezequiel, muito próximas, com muitas pessoas também próximas à governadora Fátima, de que as bases do acordo estão praticamente fechadas. Da indicação do vice, não está definido o nome, há uma tendência de Júlia, mas há umas questões internas que o PSDB pediu para resolver com a questão de Júlia, houve aquela questão da declaração do voto em justiça, precisa ser resolvida, que ela disse que votaria em justiça para o Senado, então tem que buscar um caminho para isso. Há também algumas questões internas dentro do PSDB, e isso está, as bases do acordo, indicação de vice, compromissos, outros e diversos, estão praticamente ajustados, precisando de uma conversa que estava marcada para quarta-feira, não aconteceu, acabou não acontecendo e ficou para semana que vem entre Ezequiel e Fátima, onde é essa conversa final. Não foi colocada na mesa, a Ezequiel não colocou na mesa que quer ser senador e que o PT abrindo as 2 vagas ele iria. Não foi posto, segundo as minhas fontes, não está colocado, não há essa proposta. Eu também desconheço essa informação. Não há essa proposta na mesa. Eu não conheço, isso nunca foi ventilado para mim. Eu publiquei que o acordo está fechado, que a base do acordo está fechada, estão na fase só dos pormenores do acordo. Isso dito por muita gente ligada a Ezequiel, próxima de Ezequiel, e por muita gente ligada próxima a Fato, que dizendo o seguinte, o acordo vai sair, o acordo está pronto, as bases estão lançadas. Agora, os detalhes, quem vai ser, o nome, a situação, Ezequiel tem dificuldade com Milena, porque ele tem um compromisso com a nacional do PSDB, de uma nominata federal, de entregar um certo percentual de voto, e Milena, de certa forma, é um nome dentro da nominata federal, que serviria para essa meta, que ele se comprometeu com a nacional do PSDB, aí para ele teria uma certa dificuldade de tirar para substituir na nominata, para não enfraquecer muito a nominata federal,
E aí essas questões pormenores estão sendo vistas. Então é só atento aqui ao jornalista, né, Francisco, ele usou as ponderações dele, mas dentro desse contexto, qual é o cenário que você vê essa eleição? Essa eleição vai ser disputada em que cenário? O que, é que o eleitor está pensando quando ele olha a disputa do Rio Grande do Norte, a disputa nacional? Que sensação você tem, que sentimento o eleitor tem hoje para ir às urnas agora em outubro? Olha, Neto, veja bem, eu disputo eleições desde 92. Sempre pelo PT, eu sempre fui filiado ao PT, daí esse sobrenome, né, Francisco do PT. Era muito comum a gente assistir às polarizações mais acirradas nas eleições municipais. Mossoró é uma cidade grande, eu não sei se aqui se vivenciou, doutor Paulo, aquilo que nos interiores menores se via a história do bicudo contra o bacurau, a arara contra o bacurau, mas enfim, era o verde contra o vermelho. Essa polarização chegou no Brasil. É real, existe uma polarização no Brasil e a gente sabe que cada vez mais isso começa a interferir nas eleições locais, inclusive, estaduais. Por que eu estou dizendo isso, Neto? Porque nós acreditamos e temos dados de pesquisas internas qualitativas que apontam que há uma tendência muito forte dessa polarização se repetir nos estados. Esse acirramento. Daí o que é que acontece? Tem muito eleitor que ainda não está muito preocupado com as eleições. Ele só vai deixar para se preocupar quando começar o programa de rádio, televisão, os comícios. Ou seja, vou usar, doutor Paulo, uma expressão do interior, quando a campanha pega fogo. Aí o eleitor começa, tem candidato, e quem... Nesse sentido, nós sabemos que Lula é um grande cabo eleitoral e vai ter influência na eleição do Rio Grande do Norte. Assim como eu não posso omitir aqui que Bolsonaro tem a influência dele. O bolsonarismo existe, é real, está presente na sociedade. Aí, como é que isso pode influenciar, Neto, nas eleições aqui? Nós temos algumas pré-candidaturas, entre elas as que têm maior destaque são a do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, que faz um esforço danado para dizer que não é bolsonarista, mas é. Ele já até coordenou a campanha do Bolsonaro e está rodeado do bolsonarismo. Então, ele quer fazer um negócio difícil de explicar, né? Você tem o ex-prefeito de Mossoró, que foi deputado comigo, uma pessoa que eu tenho respeito, amizade, não tenho nada contra. Mas faz um discurso danado para tentar se manter num equilíbrio difícil de dizer que não tem lado. Não existe esse negócio de não ter lado na política. Ele vai ter que dizer em algum momento qual é o presidente que ele vai votar. Perguntaram a ele outro dia, tentaram espremer e ele não diz não. Não, o eleitor fica livre. Sim, mas você, meu amigo, que quer ser governador do Rio Grande do Norte, você vai votar em quem para presidente? Ele vai ter que, em algum momento, dizer isso. Né? E tem Cadu, que declaradamente é o candidato de Lula. O presidente do PT estadual, Edinho Silva, esteve aqui. Nacional. Eu disse estadual. Estadual é Samanda, nossa pré-candidata ao Senado. E Edinho disse, esse aqui é o time de Lula aqui no Rio Grande do Norte. Então, isso vai ter consequência na eleição. E, além do mais, tem outros fatores que nos bastidores estão acontecendo que vão ter influência na eleição do Rio Grande do Norte. Cadu vem crescendo, as pesquisas até, numas ele cresceu mais, noutras cresceu menos, mas é difícil ter um instituto de pesquisa que não ateste que Cadu está crescendo, e crescendo de forma sustentável, eleitoralmente falando. E nós temos sim essa concepção de que Cadu vai ao segundo turno e nós vamos trabalhar para ele ser governador do Rio Grande do Norte. Pois é, são 19 horas e 2 minutos. Aqui é britânico o horário, a gente cobra a risca.
E ajeitaram o relógio, né? Isso aí. Muito bem. Então, deputado, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui na Rádio Difusora, atendendo o nosso convite para estar conosco e colocamos o microfone aí à sua disposição. Neto, Gessé, Janaildo, doutor Paulo Linhares, eu quero agradecer o espaço, uma honra para mim poder estar aqui na Rádio Difusora, debatendo a política do nosso estado, expondo para a população as nossas concepções, o nosso pensamento. É evidente que eu não tenho aqui a pretensão de, depois que sair daqui, todo mundo concordar. A beleza da democracia que tentaram tirar de nós é essa, é a capacidade do contraditório. É que alguém pode até não concordar com nada que eu disse aqui, mas tem que ser garantido o direito de ser dito. E cada um faça suas reflexões, e a beleza de a cada 2 anos você ter o direito de ir às urnas e escolher que país, que estado, que município você quer, quem é que você quer para lhe representar nos parlamentos. Isso é muito importante. Quem é que o povo escolhe para ser seu deputado federal, estadual, senador da República também é muito importante. Portanto, meu abraço, minha gratidão, me coloco aqui à inteira disposição para, em outro momento, continuar esse debate muito saudável com vocês, e parabenizo por um programa como esse, programa eclético, né, que dá a possibilidade da gente expor nossos pontos de vista e quem está nos assistindo ou nos escutando fazer suas reflexões e tomar suas decisões. Muito bem, então são 19 horas e 3 minutos, a você que esteve conosco acompanhando Política Sem Filtro dessa sexta-feira, nosso agradecimento, foi uma honra ter você conosco e desejar que todos tenham um excelente final de semana. Muita paz, tem aí o pingo, muita saúde para todo mundo nesse final de semana. E até segunda, se Deus quiser. Gessé, Paulo. Pois é, viu, Neto? Neto vai pingar amanhã, parece, viu? Não sei se Neto vai, mas doutor Paulo deve ir. Eu vou ficar por casa. Então, dever de ofício. Então, a todos eu aí, sou secretário, um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana. Tenham todos uma boa festa. Se comportem. Voltem todos para casa em paz. E segunda-feira estaremos de volta. Um abraço.